Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fora da Caixa, o nosso podcast semanal. E hoje, na segunda temporada, eu trouxe um convidado especial. Especial não só para mim, especial para todos vocês que o acompanham, principalmente pelas redes sociais. E apesar de já ter passado pela televisão, é uma pessoa que nos últimos dias eu tenho estado a vê-lo com uma dinâmica com a internet muito fixe. E é daqueles internautas que normalmente, quando debatem ou quando opinam sobre alguma coisa, eu digo sempre, se eu tivesse que opinar sobre este assunto, diria exatamente o que ele disse. Gosto da forma como se posiciona nas redes sociais. Não é uma pessoa que está envolvida em polêmicas por coisas negativas, muito pelo contrário, é alguém que rebate muito contra coisas negativas. Mas hoje iremos falar sobre uma questão que talvez seja um problema de muitos e que muitos não conseguem assumir. Desde já, eu falo-vos do Bruno Fernandes, que é uma pessoa que trabalha com comunicação há mais de 20 anos. Foi o apresentador daquele que para mim foi o primeiro programa que deu abertura a pessoas a falarem de forma aberta sobre as suas vidas, sobre a dinâmica daquilo que é o entretenimento em Angola. O programa vocês conhecem, foi um programa de uma TV que por acaso atualmente está extinta, mas que deu muito o que falar. Bruno, seja bem-vindo ao podcast Fora da Caixa, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada, não é, pelo convite. Gosto do nome, Fora da Caixa. Fora da Caixa. Porque eu sou bem fora da caixa. Então, muito obrigada e vamos a isso, né? Let's get it, como dizem. Exatamente por causa disso é que eu te fiz o convite, Bruno, porque eu sei que és uma pessoa que pensa fora da caixa e é do tipo de pessoas como tu que eu quero aqui para fazermos um podcast diferente e que as pessoas se prendam nele por gostar daquilo que se debate. Viva. Bruno, eu antes de começar o podcast contigo, falei exatamente daquilo que quero saber. Nós temos uma sociedade que infelizmente ainda não aceita pessoas que se posicionam tal como te posicionas em relação àquilo que é a tua opção sexual, a tua orientação sexual. E eu quero perceber de ti como é que foi desde o princípio, como é que te descobriste, como é que tem sido a aceitação, e quais são os principais problemas que enfrentaste quando optaste por ser este Bruno que és hoje, porque com certeza que não és assim desde os teus primeiros anos de vida. Quero perceber como é que tudo foi, Bruno. Olha, primeiro dizer que a orientação sexual vai sempre continuar a nível do mundo, mas uma coisa que as pessoas nunca vão compreender. Da mesma forma, nós não compreendemos o mundo na totalidade. Eu sempre fui homossexual, desde muito cedo. Nós formamos a personalidade a partir dos 3 anos. Eu não me conheço de forma diferente desde muito cedo. Só que naquele tempo eu ainda não sabia quem eu era. Eu estava a formar a minha personalidade. Eu dei conta de mim como diferente das outras crianças, dos outros rapazes, das outras meninas. Não digo nem nos 10, mas acredito que para aí nos 11, nos 12, eu já dei conta que eu era diferente de todo mundo. A minha forma de brincar, de me posicionar com as pessoas, a forma como eu olhava os meninos, a forma como eu olhava as meninas, sempre foi diferente para mim. Há muita gente que diz, não, a pessoa não nasce gay, torna-se. Não, não existe tornar. A primeira coisa, eu sou uma pessoa, tenho 40 anos, sou de 85. Naquele tempo, na televisão, tu não vias gays. Só tinha um filme que eu me lembro, que era o de Nicolas Cage, que ele foi preso, que tinha assim um gayzinho a dançar no avião, não sei se você lembra desse filme. Ok, lembro-me do filme. É o único filme que eu vi de gay naquele tempo. Okay. E na rua, na escola, na rua, na igreja, não tinha ninguém igual a mim. Ninguém. E eu sempre dei conta que ninguém era igual a mim. Ninguém se comportava como eu. Eu tinha tipo aquela coisa, a tua voz é muito fina, ages como menina, não sei o quê. Mas era sempre dos outros. Na minha casa, eu nunca sofri uma discriminação. Sofri uma? Não. Era só a minha avó que às vezes dizia, seu Maria homem. Mas assim, baixinho. Okay. As coisas assim. Então, quer dizer que os teus familiares, na verdade, também perceberam desde cedo. Sim. Que eras uma Principalmente pessoa a minha mãe. A minha mãe, aos 13 anos, me puxou para uma pequena conversa. Uma conversa assim mesmo com criança. E faz uma pergunta só assim na boa. Gostas de meninas ou de meninos? E eu, claro que respondo, gosto de meninas. O meu pai estava sentado. E ela disse, queres que o pai saia da sala para falar bem com a mãe?
E estás a ver quando você percebe que a pessoa já sabe de uma coisa, então... Quando precisa ter a certeza. Queres que o pai saia? Sim. Então, Bruno, eu disse, eu gosto das meninas, eles vêem bonitas, cuidadas, fazem um puxinho, vestirem bem, mas os meninos eu olho de uma outra forma. Eu também só tinha 13 anos, ainda não conhecia muito de apetite sexual, essas coisas. Exato. Mas eu acho os meninos mais interessantes, tem uma coisa que eu gostava mais. E nas meninas eu só queria que elas ficassem bonitas e cuidadas e por ali fora. Mas os meninos eu olhava com um olhar mesmo de frente, que eu também não sabia explicar. Mas era dessa forma que eu olhava. E para ter uma noção, essa conversa na minha casa só foi uma vez. Depois a minha mãe chamou meu pai, conversou com ele. Minha mãe também era jornalista. Ela trabalhou na Rádio Lubito durante muitos anos. Viajava, já tinha... Minha mãe era inteligente, ela já tinha uma visão da vida das coisas. E nessa conversa falou com a minha avó na altura disse, não, se ele for no Dombe Grande, podemos tratar. Se ele for padre, podemos tratar. O meu pai chutou, não, mas se ele for militar, quando tiver coisa, podemos tratar. Eu na brigadeira, eu vou ser mulher dos tropas. O pai acha que lá aconteceu o quê? Disseste isso ao teu pai? Sim, mas assim de uma forma... Não estou de brincadeira. Sim, não estou de brincadeira. Eu vou ser mulher dos padres, mas aquela coisa assim. E desde ali... Há uma altura, eu não sei se foi os... Meu pai morreu, acho que eu tinha 15 anos ou 14. Não sei se foi os 14 ou em que idade. Meu pai me ofereceu um canivete. E ele me disse, alguém se meter contigo, eu vou cumprir. Bom, não seja você. Eu na minha casa, eu digo às pessoas, se eu sou assim tão livre, é graças à base que eu tive. Eu tive uma base de amor, de educação. Eu fui muito feliz em toda a minha infância, até perder meus pais. Tive todo o amor que uma criança deve ter, toda a educação que uma criança deve ter, todos os brindes que uma criança deve ter, viajar, colo. Nunca o meu pai me tratou de forma diferente. Nunca a minha mãe me tratou de forma diferente. Só chegou uma certa idade que eu notava que a minha mãe tinha algum medo. E quando eu tivesse assim um amigo no meu quarto, a minha mãe sempre abria a porta do quarto. Sempre. Ok. Queria saber o que se passava. E teve uma vez que eu disse, minha mãe, eu não engravido. A mãe tu está trancada, abrir a porta por quê? Vai te preocupar com a Gisela. Tu não abrir a minha porta. É meu colega. Porque eu notei que ela se calhar... Há uma altura que eu acho que ela quis me proteger de alguma coisa, da maldade do mundo, da agressividade das pessoas, da falta de compreensão. E eu digo nas pessoas, ninguém no mundo sabe o porquê que veio assim, que veio hétero, que veio gay, que veio preto, que veio branco. Nós viemos apenas, eu tive também que aprender a lidar com quem eu sou. Eu muitas vezes tive questão, por que na minha rua, com tantas crianças, eu era o diferente deles todos? Por que no escotismo eu era o diferente? Por que na minha escola eu era, no meu prédio, moravam várias crianças? Por que eu era diferente? E como é que foi a tua relação com essas pessoas que eram todas diferentes a ti? Olha, eu no Lubito, felizmente, eu cresci numa boa zona, onde as pessoas sabiam que eu era gay, mas ninguém falava. Eu tenho amigos da 20, da 30, até posso falar da 40 anos, a Leida, a Lalita, a Yura, o Naninho, o Manucho, o Vivi, que nós crescemos e nunca em nenhum momento me trataram com desrespeito. Nas outras ruas já me gritaram, Maria homem, menino, menina, não sei o quê. No escotismo também, nunca ninguém me tratou com preconceito. Eu, para ser sincero contigo, eu só comecei a lidar com preconceito aqui em Luanda e mais com as redes sociais. Em Luanda tu estás há quanto tempo? Eu em Luanda estou há 10 anos. 10 anos em Luanda? Estou a ver há 10 anos cá. E foi aqui que encontraste maior dificuldade para teres de conviver com as pessoas? Não, eu aqui encontrei maior liberdade. Em Benguela, tu para ver um homossexual assumido, não tinha. Eu andava com a ponte toda, o Lubito todo, Benguela todo, não vias. Tanto que a primeira vez que eu vi um gay, que é um amigo meu, Christian, que agora vive em Londres, foi aos 15 anos. Mas não vias porque eles escondiam-se? Ou não acredito que se escondiam. Eu achava que não existiam. Mas você depois ouvia assim um relato, né? Que na rua X tem alguém igual ao Bruno, era assim que falavam. Ok. No 28 tem um jovem, é mulato, mas ele é igual ao Bruno, ele é tipo Bruno.
E você já identificava que é alguém que é homossexual. E naquela altura nem eu sabia bem que eu era homossexual, eu sabia que eu era panina. Que era assim, o nome pejorativo que as pessoas usavam, que era Maria Homem. Era essa coisa que eu ouvia. Eu próprio também não sabia, até que a minha mãe sentou comigo e falou de ser gay, de ser homossexual, o que era. Minha mãe, eu estou a te falar de que de 2000 ou de 90, nessas faixas, porque eu tinha 13, acho que era em 90, 13 anos, era em 90. Ok. E nós não tínhamos, tinha um senhor, tinha um na Rua dos Burgueses, que era uma mulher, que era lésbica, e tinha um que conduzia uma moto, que era junção de idade também. Que era homossexual. Que eram homossexuais, que falavam deles. E eram tipo que 2 pessoas no universo de uma província, que você só está ouvindo que só tem 2 pessoas. E não tem mais ninguém. Criança da tua idade não tem. Na igreja católica não tinha ninguém. Na minha rua do Iné não tinha ninguém. Só depois é que eu vi que na rua do Iné, na ponta da rua, vivia o branquinho. Cadê já falecido? Não, tem um branquinho. Olha, no 28 tem um mulato. Na rua da escola 6. Toda vez eram assim coisas que você ouvia e nunca era um grupo de crianças como tem os outros grupos dos héteros, todo mundo igual. Tá vendo? Como é que a igreja recebeu-te? Nunca sofri discriminação na igreja, porque na altura eu não usava cabelo, não usava unha, né? Eu estava como corte, mas todo mundo já sabia, porque eu nunca escondi. Desde criança. A liberdade que te deram em casa. E desde criança eu sempre fui muito livre. Eu sempre fui muito livre. Eu nunca tive que... O meu pai nunca me disse aquela frase, se comporta como homem. Nunca ouvi da boca do meu pai. E muitas crianças ouvem isso, se comporta como homem. Meu pai nunca me obrigou a jogar futebol. Mas lembras-te dos tipos de brinquedos que te ofereciam os pais na altura? Não achas? Olha, jogo de carrinhos, né? Ofereciam aquele... Havia um jogo que tinha bomba de combustível, jogo de carrinhos, livros, era mais jogo de carrinhos, livros, alguns bonecos, e era mais livros, jogo de carrinhos. Retiras completamente a possibilidade de terem sido os brinquedos que te foram oferecidos durante a minha infância, a tua infância que despoletou a minha sexualidade. Exato. Retiro completamente. E retiro também aquela coisa de dizer, não, só brincava com meninas, não, sou cristão, não. É a personalidade da pessoa. A pessoa é assim. Porque a primeira coisa que eu digo, imagina, os nossos pais quando tem um filho rapaz em casa, único menino, todos têm de perspectiva com o filho, né? Vai ser garanhão, vai ser homem, vai ser jogador de futebol, é o homem na minha casa, é o não sei o quê. Era o menino da minha mãe, vai ser o meu filho homem, não sei o quê. Imagina quantas expectativas eles tinham comigo. Como pais, eu sendo o único menino em casa. Tens apenas irmãs? Tinha apenas meninas. Tinha 3 irmãs. Não é? Era aquela perspectiva. O meu filho homem tem que ser o rapaz, vai o dono de casa, o que vai fazer. Yeah. E eles se depararam com uma criança que não é o que eles esperavam. Nesse percurso que tens, Bruno, nesse percurso que tens, quais têm sido os teus principais desafios? Quais têm sido as tuas principais imposições que vês pelo facto de te assumires como homossexual? Uma das maiores dificuldades é a empregabilidade. Nós aqui em Angola temos muita dificuldade para empregar homossexuais nas empresas, nas instituições. Os homossexuais que não usam cabelo, que não usam unha, que não são trans, que estão assim, coisa, conseguem emprego porque eles estão lá disfarçados, não sei o quê. Mas quando assumem já uma verdade como a minha, de usar cabelo, usar unha, não sei o quê, as pessoas acham que você é apenas decorador, maquiador, cabeleireiro. Nunca acham que você pode ser um jurista, você pode ser um polícia, você pode ser um advogado, você pode ser um gestor de contas, que você pode ser um professor, que você pode ser um trabalhador, sei lá, de qualquer outra empresa. Sempre te associam a coisas muito leves, muito purpurina, de muita alegria, de muita coisa. As pessoas associam logo a isso. Então, nós encontramos mais emprego nessas áreas. Atendimento ao público, salão de beleza, em televisão também. Como sabem, nós temos aquele lado mais sarcástico, que puxamos mais o assunto, que vamos atrás, falamos sem medo, temos muita liberdade na nossa forma de falar e de transparecer a coisa. Então as pessoas acham que nós só temos essas valências. E não. Nós somos pessoas que podemos fazer tudo que qualquer um faz. Não tem diferença nenhuma. E as pessoas nos reduzem a muito pouco, nos reduzem ao ato sexual, nos reduzem
a problemas psicológicos, nos reduzem. A Bíblia condena, o que tu mais ouves é, a Bíblia condena, segundo Coríntios, segundo aquilo, argumenta essa condenação. Bruno, tu achas que essa falta de aceitação pelo facto de assumirem a homossexualidade faz com que vocês frustram-se por algum motivo, faz com que vocês olhem para a vida de forma diferente e que se tornem pessoas revoltantes? Tem graça que não, a maioria não. Tem alguns que sim, tem alguns que se suicidam, tem alguns que casam com mulheres. Só para disfarçar. Para disfarçar, para poder encarar a sociedade. Mas acredita, independentemente de muitas coisas que nós passamos, eu não sei, às vezes digo, não sei explicar, mas nós gays temos uma coisa muito nossa, que é pessoas que dão muita volta por cima. Se você reparar, os gays estão sempre dispostos a começar de novo. Você já conversa com alguns gays, tu vês, a Titica, por exemplo, é uma cantora muito top, no estilo dela Kuduro. Titica não está em uma produtora. Titica não entra na TPA. Titica não vai ali, não vai aqui. Titica não tem patrocinador oficial. E, no entanto, ela está tentando reinventar. Tem a Jade Moura, é boa comunicadora, entende, não vai ali, não lhe chama naquela TV, não chama naquela TV. Chamaram agora na banda TV, que é uma privada, que o senhor tem uma outra visão. Estás a perceber? Eu estou aqui, estive na Palanca TV, que foi uma coisa que eu fiz o casting apenas. Fui fazer o casting, fiz, a diretora de lá, o diretor de lá, gostaram muito da minha forma de falar, disseram logo, é você, estávamos à procura. E uma coisa que eu gostei na Palanca TV, me disseram, seja tu mesmo. Não tenta trazer uma coisa que você não é. Tem alguns que ficam frustrados, porque muitos dos gays são expulsos de casa a partir dos 15 anos. Outros são espancados. As lésbicas são violadas. E às vezes violadas por familiares. O pai manda violar, o irmão mais velho manda violar e diz, ela vai ser mulher. Acorda, não é? O fato de você violar alguém, a pessoa não vai se tornar o que você quer. Ah, não, quem sabe ele violando, ela vai ser mulher. Nós temos relatos de gays que são agredidos. Uma boa surra vai virar homem. Na cadeia vai virar homem. A fazer não sei o que, isso não tem nada a ver. Eu sou homem. Mas sou homem gay, que gosto de outro homem. É a minha orientação sexual. Eu sinto prazer, eu sinto afeto por outro homem. E as pessoas veem, mas nunca tiveste nada com uma mulher. Eu não sinto atração por mulher. Isso não é uma coisa que eu escolhi. Não sinto. Tu não sentes atração por mulher? Nenhuma. Nunca tive. O máximo que eu tive de uma mulher foi um selinho que ela me deu encostado na parede. Não insistiu demais. Eu assim. A fugir o beijo. A fugir o beijo completamente. E eu digo nas pessoas, não, mas dizem escolha é roupa. Eu escolhi usar essa blusa, eu escolhi usar esse cabelo, eu escolhi usar esse colete. Eu não escolhi ser homossexual. E eu nunca ia escolher ser gay em África, em Angola, a passar fome, sem emprego, sem paz para te apoiar. Eu perdi a minha mãe há 19 anos, o meu pai há quase 20 e tal anos. Imagina o que eu tive que enfrentar. Mas eu sempre preferi viver a minha verdade. Que é uma coisa que eu defendo muito, bato no peito. Eu nunca vou me anular para caber no outro mundo, para agradar chefe, para agradar colega, para agradar a sociedade. Porque até você que é hétero tem medo de questões. Bruno, falaste sobre algo muito importante e eu vou ter que falar sobre a vossa uma organização LGBT. Associação isso. Associação. Tendo em conta essa rejeição que se tem, principalmente por questões de empregabilidade, por questões de associação, de associação social também. Como é que tu olhas para esse movimento em Angola? Achas que tem pés para andar? Fazes parte de alguma organização? Faço. Eu fui presidente da primeira associação que saiu de Alves República, que é a Associação Íris, ao qual o meu primo Carlos Fernandes foi o criador, mentor e diretor. Foi assassinado no ano passado e até hoje não temos noção de quem o assassinou. Foi assassinado em fevereiro do ano passado. Até hoje não temos noção de quem assassinou. A associação, uma coisa que é engraçada, nós temos muito apoio da comunidade internacional. Temos apoio da Embaixada Americana, temos apoio da Embaixada Francesa, da Embaixada de Espanha, temos apoio de muitas organizações internacionais.
E tem pés para andar, tanto tem pés para andar, porque nós conseguimos criar um centro de testagem da HIV e também de apoio a mulheres que trabalham com sexo, que são as prostitutas. E a associação tem conseguido ajudar. Tem pés para andar. Com muitas limitações, tem pés para andar. No Código Penal nunca tinham colocado a cláusula quem for discriminado por orientação sexual deve responder. Hoje já temos. Hoje tem. Isso Sim. Graças a quê? Às associações. Ok. A Associação IRIS, a Associação Eu Sou Trans, em qual a Imani da Silva faz parte, e outras. A associação... Tem várias. Temos várias associações que têm lutado em prol do respeito às minorias sexuais. Assim que somos determinados. Minorias sexuais. Minoria sexual. Mas essa minoria vai crescendo a cada dia que passa. Mas essa minoria é grande. Nós falamos em minorias sexuais como uma forma só de querer passar a mensagem. Ok, Não é porque- minoria. Nós temos muita gente homossexual. Temos muita gente. Nós temos governantes, temos maridos, temos pastores, temos policiais, temos advogados, temos vizinhos, amigos, tios que são homossexuais. Mas e que não se assumem. escondem. Não tem como, enquanto, porque assim, nem todo mundo tem coragem de enfrentar a sua realidade. Há pessoas que dizem, não, isso é um distúrbio. Em 90, na década de 90, a homossexualidade era vista como distúrbio. Várias pessoas estudaram sobre a homossexualidade, várias pessoas levaram pessoas a estudos de laboratórios e depois viram que não tem nada ali demais. Não tem nada a ver com distúrbio mental. Não tem é nada a ver, simplesmente- porque nós fazemos tudo o que as pessoas fazem. Eu estou lúcido aqui contigo, eu trabalho, eu pago meus impostos, eu tenho que pagar renda, eu tenho que pagar dinheiro para ir no hospital, eu tenho que comprar comida, pagar luz, agora eu tenho que trabalhar em prol do país, da sociedade onde eu estou integrado. O problema das pessoas é o que eu faço em quatro paredes. Eu não faço sexo na rua. O que eu faço em quatro paredes é um assunto meu. Quando as pessoas aprenderem que o que o outro faz com a sexualidade dele, quando as pessoas terem o sexo da testa e aprenderem a viver, olhar na pessoa, como um cidadão que está ali a cumprir a sua obrigação como parte integrante de uma sociedade, o negro era visto como descendente do macaco. Sempre fomos vistos como inferiores aos brancos. E está ali. O mundo continua a caminhar e os negros continuam. É como os homossexuais. Por mais que matem, que discriminem, que falem, que não acreditem, vamos dizer que nós somos pessoas. E para nós desaparecer, a humanidade também tem que desaparecer. Bruno, uma questão que se levanta muito em relação a esse desaparecimento da sociedade que dizes, e ainda bem que tocas. Vocês nunca pararam para pensar que a continuidade da sociedade depende muito daquilo que é a orientação normal entre a relação do homem e uma E mulher? uma mulher, ok. Porque dois homens não geram uma filha, uma criança. Duas mulheres não geram uma vida. Vocês já pararam para pensar o que será, por exemplo, da humanidade se tivermos 50% de pessoas homossexuais? Já paramos para pensar e hoje a ciência já nos trouxe a resposta. Temos inseminações e temos pessoas que são estéreis. O que é que você diz de pessoas que são estéreis? Que não fazem filhos. Existem pessoas que, por natureza, são estéreis e não fazem filhos. E nunca vai ser 50-50 ao longo da vida. E hoje a ciência nos trouxe a inseminação artificial. Tem muitos casais gays, de lésbicas, casais homossexuais que fazem inseminação. Tem muitas mulheres, nesse momento, que não conseguem gerar. Tem muitos homens que o esperma não tem força para gerar. Tem muitas mulheres que lhes foram arrancadas as trompas por N questões. A sociedade em si tem N questões. E há pessoas que, por escolha, decidem não ter filhos. Há quem decide não ter filhos. Então, essa questão da humanidade, a humanidade sempre vai existir. Porque sempre vai ter quem vai gerar. Eu não gerei, mas a minha irmã gerou. A filha da minha irmã vai gerar. As pessoas dizem sempre, não, nós temos que deixar uma marca. E quem morreu criança? Quem morreu sem ter tido filho? Jovem de 15 anos que morreu, criança de 8 anos que morreu, adulto de 20 anos que morreu. Não gerou. A vida não é tipo matemática que 1 mais 1 são 2. A vida é incerta. E cada um de nós, de acordo aos seus desígnios, vai ver o que tem que viver. E a continuidade da humanidade não depende de mim.
É um processo. Para eu chegar aqui, alguém fez. Então vai ter sempre quem vai fazer para que a humanidade continue. A humanidade existe há milhares de anos. Milhares de anos. E homossexuais existem também há milhares de anos. Tanto que se você ouvir na história egípcia antiga, em várias histórias, que se os egípcios, sei lá onde, se envolviam com outros homens, como uma forma de força, uma forma de não sei o quê. E isso é uma coisa que vai existir. Eu digo nas pessoas, a luta que você está tendo conosco hoje é uma luta antiga. O preconceito nunca vai acabar, como o racismo nunca vai acabar. Nós, como seres humanos, para além de somos imperfeitos, nós somos pessoas temporárias. Eu hoje estou aqui, hoje tenho 40 anos, mais 10, mais 15, eu não vou estar. Vai estar outros. Tem gays adolescentes, gays crianças que estão a vir, que vão vir com outra perspectiva. Por exemplo, em 90, as pessoas não eram tão liberais com gays como são hoje. Como são hoje. Hoje eu próprio fujo paquera, eu próprio Bruno, fujo paquera de senhores mais velhos. Há muitos de homens casados, muitos. Eu recebo paquera diariamente. Como é que tens estado a gerir isso? Eu tenho um relacionamento há 3 anos. Eu pensei que tivesses solteiro. Não. Parece, mas não. Pareces, mas não. Não. Porque eu sou muito livre na minha relação. Meu parceiro sabe que eu sou adulto, estou com ele porque quero, não tenho que lhe trair. Quando eu quiser, me separo, quando eu ter trabalho, consigo pagar minhas contas. Se eu quiser fazer minha putaria, eu posso fazer, mas eu não quero. E não preciso disso. Tem seus mais velhos. Tem inclusive um senhor que tem estrelas 4 para cá. Eu fiz uma live a falar dele, que eu disse no senhor, o senhor é mais velho, o senhor tem 50 anos. Vamos resolver nossa questão. Que nossa questão? Tem muito homem casado que manda mensagem que diz, não. Inclusive tem um homem casado que me falou pelo menos uma vez. Uma vez de quê? Uma vez para quê? Para fazer o quê? E são esses que na roda das conversas falam mal dos homossexuais. Tem muita gente que é muito hipócrita, que fala muito mal dos homossexuais, mas se envolve com homossexuais, se envolve com as trans. Não ouve, eu digo nas pessoas, se eu pegar o meu telemóvel, o telemóvel da Titica e da Jade, e mostrar os nossos contactos, muitos casamentos podem acabar, ou muitas pessoas podem descobrir que o marido adora dormir com o homem. Tem muito homem que adora dormir com o homem. Inclusive tem homens que vão fazer massagem e pedem que eles espetem o dedo no ânus, porque é um fetiche que ele tem. E no entanto os homens armados e héteros dizem, eu não posso me tocar aí, mas há quem gosta, e nem sempre é homossexual, é um gosto. E depois nós temos uma dificuldade muito grande. As pessoas não são livres sexualmente. E eu digo muitas vezes, o fator você se envolver com um homossexual não torna homossexual. O sexo está aberto para várias coisas. Tem uns homossexuais que se envolvem com homens e gostam de homens. Você ter um fetiche, ter uma coisa, não te torna homossexual. O sexo em si, sexo e razão não existe. Sexo é um momento para Deus que você tem que ter liberdade de você se exprimir. Só que nós angolanos temos tantos tabus. Por exemplo, a homens, nós estamos ali bem na virilha, porque ele próprio acha que isso é uma coisa de outro mundo, mas ele pode descobrir um prazer nisso. Mas por causa do tabu, por causa das coisas que as pessoas criaram, não se libertam. Acham que eu não posso fazer, isso é uma coisa de gay. Não é. É um momento. O medo, às vezes, de sentir ser livre, prazeres, sim, faz com que as pessoas se prendam. Disseste algo, Bruno, algo que me chamou muita atenção pelo facto de existirem muitos homens, e principalmente mais velhos, atrás de uma relação sexual contigo. Mas eu cá olho para aquilo que são os homossexuais e questiono muitas vezes. Por que motivos, Bruno, é que vocês são muito associados ao sexo? As pessoas nunca olham para vocês, por exemplo, para terem uma relação séria, duradoura. Olham para vocês e querem apenas pensar em diversão sexual. São mais vezes associados à prostituição do que a uma relação séria. Viva. Porque assim, durante muito tempo, os homossexuais não eram assumidos por ninguém. As relações homossexuais sempre foram escondidas. Por isso que a Tica cantou aquela música com Paulo Flores, no fundo, no escuro, você me chama a tua Cinderela. Que é assim que nós vivemos, até hoje ainda vivemos assim. As pessoas que namoram conosco, na maioria dos casos, é sempre no escondido. Agora, uma pessoa que você namora no escondido, vai lá assumir por quê? Uma pessoa que você tem que esconder na sociedade, uma pessoa que você tem que namorar com ele em quatro paredes, vai lá assumir por quê? E nós gays,
durante muito tempo, nós crescemos já com a ideia de que nós somos excluídos. Entendes? Em todas as áreas sociais. Nós crescemos já com a ideia de que nós somos excluídos. E como excluídos, nós aceitamos, os excluídos aceitam que é namorar contigo escondido, fazer sexo contigo escondido, não vais andar comigo de mãos dadas à luz do dia, não vais andar comigo de mãos dadas na tua mãe, no teu pai, nos teus colegas de trabalho. Então, nós já nos colocamos nessa posição porque sempre nos mostraram que o nosso lugar é ali. Então, agora imagina, eu que estou escondido, posso namorar com 20 pessoas. Mas tu nunca vais saber, eu estou escondido. Você vai namorar comigo, vai entrar, vai namorar, vai bazar. Vai vir mais outro, vai entrar, vai bazar. Então, por conta disso, você sempre vai me olhar como um mero prazer sexual, como uma mera distração. Algo para você chegar, curtir tua cena. E outra coisa, nós somos homossexuais, mas sou homem. Eu tenho um prazer dos homens e prazer das mulheres. E outra coisa que eu digo muitas vezes, eu não menstruo, eu não tenho, hoje não vai dar, não estou a menstruar, e não sei o que. Há sempre disponibilidade. Tirando uma outra vez que eu não quero, né? E também, claro, que o sexo anal também, às vezes, também tem dias que te dói, que você também não está pronto, também tem que ter um preparo, tem que ter também um interregno, um momento, né? Que você também não quer fazer. E, no entanto, tem isso. Tem esse momento. Então, como nunca fomos aceitos pela sociedade, como sempre nos escondemos, sempre nos trataram mal, as pessoas apenas nos veem como diversão. Eu vou chegar, vou me divertir com esse gajo, vou aproveitar um bom tempo, escondido, no sigilo, não sei o que, vou vazar. Outro vem, como é no sigilo, não me expõe, não sei o que, não sei o que. Então, por conta disso, e tem outras pessoas que têm fetiche. Querem ver como é que é dormir um homem, querem ver como é que é dormir um homem com Xuxa, como é que é dormir alguém que tem Xuxa e tem pênis. Ele quer ver. Há uns que querem ver, mas se vem, ejacula mesmo, não ejacula onde? Então, as pessoas têm muitas curiosidades, nós como tipo, somos ratos de laboratório, porque tem muita gente que tem curiosidades malucas. Há quem mesmo diz, eu vou só pagar para estar contigo para ver quê? Para ver quê? É rato de laboratório, sou um boneco, sou uma coisa, não, sou uma pessoa. Bruno, já aconteceu alguma vez um caso em que alguém que tenha tido prazer em estar contigo sexualmente, que no momento da atividade sexual tivesse pedido que o penetrasses, por exemplo? Não, comigo nunca aconteceu, porque eu sou passivo, na relação sou uma mulher. Ok. E eu te falo já de cara. Aqui não esperas. Aqui não. Tem os gays que são versáteis, que nós chamamos 12 em 1, que podem ser penetrados e penetrar. Eu não só poder me penetrar, eu sou a menina da relação. Nem vem com essa ideia. Pelo que eu vou birutar. Fica nervoso. Vou já me irritar com essa ideia. Mas se tiver um vibrador, você quiser receber um vibrador, querido, por que não? Se você quer, você gosta, despeita um vibrador. Mas agora, não me vê, não vou conseguir, não vai dar. Você está a rir por quê? Tem que rir porque não sabe. Não, a mim não, mas existe muitos casos de muitos que pedem. Eu tenho vários gays que contam, ele viu todo homem, bebê, viu todo armado, todo machão, tem mulher dele, tá me falando, agora é minha vez, tua vez, como? Os que conseguem dar, fazem, normalmente. Opa. Normalmente, alguém... Bruno, isso que tu contas, para mim é algo novo, porque é a primeira vez que eu falo abertamente com alguém sobre isso. Às vezes que falei com outras pessoas homossexuais, foi assim algo muito rápido, algo superficial. Eu digo sempre, eu sou livre, aberto e rasgado. Desculpa quem está aí em casa. Eu não tenho muito essa coisa de se esconder. Quem se esconde é gatuno. E preocupa, Bruno, o facto de nós estarmos a lidar com pessoas que, afinal de contas, têm envolvimento sexual com gays, com homossexuais, e que se pintam de serem os maiores machões. Mas continuam a ser machões, não deixam de ser machões, porque se envolvem com homossexuais. Só que é um gosto que eles preferem esconder. Não é? Já chegaste para pensar por que motivos é que as pessoas escondem de algo que gostam? Porque a sociedade discrimina. Já passaste pela discriminação? Eu passo discriminação diariamente. Como é que tens estado a... Não, porque eu penso assim, ninguém tem poder, ninguém tem direito de me arrasar. Todos nós somos imperfeitos.
Eu tenho as minhas imperfeições, você tem as tuas. Eu tenho que lidar com a minha homossexualidade. Você, se calhar, tem que lidar com o teu pênis pequeno. Você, se calhar, tem que lidar com a tua insegurança como pessoa. Entendes? A forma como tu lidas com a discriminação é diferente da forma como lidas com... esqueci-me agora o termo, mas já me recordo. Já alguma vez foste assediada no local de trabalho? Já. Como é que fazes a gestão do assédio? É diferente a forma como lidas com a rejeição das pessoas? É diferente. Com assédio, como é que fazes? Com assédio, eu, por exemplo, no trabalho, já aconteceu de um diretor te apertar a mão e fazer isso. Eu não sabia nós que era conhecemos isso. o significado. Mas eu não sabia, tem que pensar que eu não sabia. Do Há chefe, quanto tempo? do colega te apertar a mão. Eu não sabia, estou a falar de 2015. 2015, há pouco tempo. Eu sei disso há pouco tempo. Eu sei quando alguém passa... Eu não sabia, mas a pessoa me fez... Várias pessoas já me fizeram isso. Apertar a mão e fazer aquilo, o dedo riscar aqui. Ok. Mas eu tive que perguntar, mas me faz isso, ok? Não, quero dormir contigo. Mas, por exemplo, no trabalho, já sofri alguns assédios. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho minhas regras. Trabalho, escola e minha rua, não me envolvo com as pessoas. Primeiro, pelo respeito. Segundo, porque quando as pessoas souberem, a outra pessoa nunca vai ser indicada como ele que é que assediou. Sempre você, porque nós gays, tem muitos homens que falam, aquele gay está-me atrás, não me dá paz. Nós gays somos já como os psicopatas, como os que assediamos, que vamos atrás. Então nunca aquela pessoa vai ser conotada como ela que veio a mim atrás. E para além também de uma coisa, eu acho que no trabalho é uma zona que eu prefiro que tenha o mesmo respeito, tá vendo? Vamos ser brada, vamos beber junto, podemos sair. Até posso te apresentar uma minha amiga, ou podes dormir com uma outra bicha, minha amiga. Comigo não vai dar. Que eu prezo muito por respeito. Na minha rua onde eu moro, na minha casa, onde a minha irmã vai passar, minha sobrinha vai passar, minhas tias vão passar, meus amigos vão passar, não posso ter o vizinho a falar, não. Com quem eu namoro tem que vir sempre de longe, vamos namorar, quando tiver que ir embora, vai ir embora, não vai ficar mais lá. Então, são regras muito minhas desde sempre. Agora que eu tenho 40 anos, só piorei. Achas que... Agora que eu tenho mais idade... Muito mais maturidade. Não, piorei bastante. Se quando eu tinha 20, eu já não aceitava muita coisa. Agora com 40, só piorei. Só tem muito... Dizem que quanto mais velho... É como o vinho, né? Quanto mais velho, bem melhor. Achas-te que a chegar aos 40 há maior número de homens atrás de ti? Olha, engraçado é que funciona. dos 30 e tal para cá. E a rede aumentou muito. A Dias até pergunta, mas está acontecendo então o quê comigo? Será que alguma coisa... E há de um tempo para cá, acho que dos 35 para cá, o número de pessoas que me pagaram aumentou muito. E não estou amigável, estou a fazer com a sua mãe linda da Angola, não. Mas eu tenho um compromisso, aí eu falo, o que está acontecendo aqui? Bruno, quando é que começaste o teu primeiro relacionamento? A minha vida sexual comecei com 17 anos. Vida sexual. Comecei com 17 anos. Foi ocasional, foi planeado? Era um rapaz que eu gostava. Aquela coisa, né? O nosso início é sempre no bairro. Um ou outro é com o início no outro bairro. Mas o beginning é sempre no bairro que você cresceu. Lá no meu bairro tinha um menino que não sei o que, aos 17 anos. A primeira vez tentamos, não consegui. Como ele penetrou, nós estávamos a bater na trave. Não entrou bem, me doeu loucamente, eu tive que fugir. Que aqui senti uma dor maluca. Mas depois de uns dias, depois de umas semanas e não sei o que, voltei a tentar com a mesma pessoa. Aconteceu, eu gostei. Olhava esse menino com um olho bonito, mas ele arranjou namorada, porque eu sou gay. Nunca que ele ia me assumir. Eu apenas fui uma experiência que ele teve e que eu tive pela primeira vez, mas ele arranjou namorada. Como todo adolescente normal, é isso da juventude arranjar. E eu sempre era aquela pessoa do escurinho do cinema, né? Quando não tem ninguém na tua casa, quando não tem ninguém no bairro, quando ninguém tá vendo, numa hora que só os gatos que estão a andar, é que eu sirvo. Durante muito tempo eu vivi isso. Durante muito tempo eu vivi com uma pessoa que sou dona das bruxas, né? A hora que as bruxas estão a voar, é a hora que... à meia-noite, à 1 da manhã, às 22, 23, é a hora que eu tenho valia.
De dia não tenho, de dia sou amigo apenas, sou brada, que acompanho, que aconselho. Como é que vocês conseguiram gerir isso? Eu não tinha outra opção. Qual a opção que eu tinha? Eu não tinha outra opção. E na altura pior ainda. Agora, adulto, já não vivo isso. Minha relação já é à luz do dia. Minha irmã já conhece, meus amigos conhecem, quem frequenta a minha casa conhece, quem te vê conhece. Hoje eu já imponho, isso é uma imposição na hora. Quem te quiser terá de assumir-te. Não precisamos nos postar loucamente na internet. Okay. Mas quem frequenta o meu lar tem que saber quem tu és para mim. Não preciso estar na internet. Ninguém, na internet não precisam saber, não são meus amigos. Mas tu, por exemplo, és meu amigo, fulano é meu amigo, meu irmão, meu prefeito da minha casa. Tem que saber, o meu parceiro é esse, minha irmã, tá aqui é minha irmã, minha sobrinha, meu parceiro, minha tia, meu parceiro, minha avó, minha vizinha, meu parceiro, meu colega de trabalho que frequenta a minha casa. Ele é o meu parceiro. Aí tem que ter. Não preciso de exposição na mídia, não ganho nada com isso. Mas os meus têm que saber que esse é o meu parceiro e que ele tem que se apresentar como meu parceiro. Não está pronto, pega nas tuas pernas e vai. Vai doer, mas vai passar. Mas antes, era assim que nós vivíamos. Namoro no escondido e infelizmente tem muitos gays, novinhos, que estão a viver isso. Tem outros que nem por isso, que já estão mais atrevidos. Há muitos gays atualmente. Assumidos. Sempre houve muitos gays. Assumidos. Não, porque as pessoas hoje descobriram que não tens que estar no lá para agradar o outro. Eu tenho um amigo que foi se confessar com um pastor. E o pastor dormiu com ele. Eu próprio, na igreja católica no Lubito, uma coisa que muita gente não sabe, eu tive um pároco. Um pároco não sei como é que se chama, seminarista ou quê. Que eu fui lhe contar da minha sexualidade. E ele me disse o seguinte: tens que te envolver com alguém que não vai contar nada a ninguém. Tens que estar com alguém que vai estar contigo, fazer contigo sem ninguém saber. Uma pessoa madura, assim como eu. Eu sempre fui precoce. Eu nunca fui uma criança ingênua que você vai me falar uma coisa. Percebeste logo o que ele queria dizer. Foi um convite. Contei na minha mãe. Com a minha mãe eu conversava sobre tudo. Contei na minha mãe. O seminarista fulano me levou no quarto dele, onde eu fui confessar umas coisas com ele, e ele me falou sobre isso. Ele de toalha. Não ensinou nada, mas foi falando essas coisas. Ainda foi meu professor, eu estudei no ICA, na Escola dos Padres. Foi meu professor essa pessoa. E abominava a homossexualidade. Para a sociedade. Para a sociedade, abominava. E no privado, mas no privado praticamente o autoconvite. Uma pessoa adulta, uma pessoa não sei o quê. Não, até não é bem seminarista, é aquele que já está quase a ser padre. É seminarista? Que está quase a fazer já o juramento. Seminarista que está no seminário, a fazer a formação. Não, mas aquele que já está na igreja, que já está dentro da igreja, já vive lá, não sei bem. É seminarista. Bebê, não sei bem, vocês que rezam muito devem saber. Eu contei na minha mãe. E a minha mãe falou, decano, isso! Decano. Pároco, acho que é por aí, pároco, ok. Eu falei, porque assim, eu sempre conversei com a minha mãe. Desde que a minha mãe falou da minha sexualidade, há tanto que nos 17 anos, a minha mãe me perguntou, já estás a namorar? Falei, minha mãe, não, porque não. O fulano vem muito aqui, eu tô ok. Mas relaxa então, embora eu já tinha alguma coisa com esse rapaz. Okay. Mas eu também tinha, porque depois é uma coisa que nós gays passamos muito, temos sempre que pensar no outro. O outro, sim, porque o outro não está pronto, não se assume como está, então não está pronto. É que eu digo, muita gente fala, Bruno, queremos saber quem é o teu namorado. Meu namorado disse, não, meu namorado não está pronto para vocês. A bicha assumida sou eu, o meu baby não está pronto para vocês, não vai conseguir enfrentar. E não tem já esse psicológico para enfrentar. Não tem. Bruno, não achas que o número elevado de homossexuais que existem atualmente é muito por conta o facto dos angolanos estarem mais tolerantes? Ou não sentes que há mais tolerância nessa altura? Não há muita tolerância. Eu acredito que é porque as pessoas têm descoberto cada vez mais que se anular não muda nada. Você é discriminado. Mesmo quem se esconde, tem sempre alguém na família que sabe vai discriminar. Eu acredito que é por conta das pessoas começarem a descobrir que a maior satisfação é você viver a tua verdade, a tua liberdade. Se esconder para quê? Angola já não está em guerra há muito tempo. O nosso Estado, durante muito tempo, nunca falou da homossexualidade.
Hoje já temos um artigo no Código Penal que não fala só de nós, mas fala de vários. Fala de vários. O nosso governo já mostrou alguma abertura. Em 90, em Angola, ser homossexual era crime. Já foi descriminalizado. Embora não temos casos muito fortes de sexualidade. Para que se esconder? Para quê? Para agradar quem? O que é que você faz que eu não posso fazer? Filho só. Mas há outros gays que conseguem dormir uma mulher e fazer filho. Não é? E Já no pensaste entanto, nisso, Bruno? eu não. Eu não quero ter filhos, que é uma coisa já minha. E também não tenho, eu não, como uma mulher nunca vou conseguir me envolver. Ia ser inseminação artificial. Mas filhos não. Eu, para mim, tenho meus sobrinhos, para mim me basta. Talvez vão falar, não, talvez dos teus irmãos. Mas sabe, mas a minha sobrinha que eu estou ali já, que está já ali, mesmo já sabe, quando eu tiver velhinho, vou morar com ela vai me aguentar, porque ela também vai estar velha. Você aguenta. Bruno, tu não tens dificuldades em ter um relacionamento? Em quê? Em ter um relacionamento? Não tenho. Eu já namoro há muitos anos. Sim. Tenho 22 anos de vida sexual ativa. E já namoro há mais de 15 anos. Já tive relação de 8 anos. Tive relação de 3. Tive de 2. Estou numa de 3 anos. Sentes alguma diferença no comportamento dos teus parceiros nesse período? Sentes que para cada contexto o teu relacionamento muda, ou pela conversa que tens com os teus parceiros, eles sabem qual é o teu foco, sabem o que queres e assumem-te como queres? Me assumem daqui até aqui. Há uma coisa que está enraizada na sociedade, que é: o homem tem que ter mulher. E a mulher tem que casar com uma mulher. E a mulher tem que ter marido. E os meus parceiros, tirando um de 8 anos, que me apresentou na mãe dele, no pai dele, na família dele, não sei o quê, que me assumiu para a sociedade, andava comigo de mãos dadas no Belas, não sei o quê. Os outros parceiros que eu tive sempre tiveram uma tendência para tentar esconder, e alguns tentando arranjar uma namorada como forma de camuflar. Só que eu não aceito. Eu não aceito. Gostas de mulher? Queres estar com mulher? Termina comigo. Que eu não posso me colocar na posição de discutir com uma mulher. Eu não posso me colocar na posição de disputar alguém com uma mulher. Se eu digo a muitas mulheres, se eu só estou contigo, eu também posso dormir com vários homens se eu quiser. Se eu só estou contigo, só vais ficar comigo. Queres ter namorada? Termina comigo. Vou sofrer, vou gritar, vai doer, mas, meu irmão, uma coisa é um sexo ocasional que você teve. Eu perdoo traição, já perdoei várias vezes, vou continuar a perdoar, porque a vida é assim. Uma coisa, ele teve sexo ocasional com uma moça, foi num tilo, aconteceu, né? Ele gosta de mulher também, para além de gostar de gay. Temos sexo ocasional, eu descobri depois de não sei o que, vou perdoar. Assumi, de como me assumiu, ao ponto da moça me ligar, de eu lhe ligar, de eu saber. Eu não tenho estômago para isso. Nunca tiveste num relacionamento em que soubesses que o teu parceiro tem uma mulher Nunca tive, assumida? Nunca aceitei. Que eu sou direto, você tá me aguentando a nos conhecer. Eu te pergunto logo, tens namorada? Eu digo sempre, não me envolvo com pessoas comprometidas. Eu não namoro com pessoa comprometida. Nem com namorada, nem com mulher, nem com noiva. Eu digo nas pessoas, eu não faço isso comigo. Isso não é contigo. Isso é comigo. Eu não faço isso comigo, de ter que depender do teu tempo para te ligar, ter que depender do teu horário para falar contigo, ter que depender do teu tempo para me atender. Não, bonito. Eu sou mais velho, pago as minhas contas há anos, eu trabalho há 20 anos. Então, trabalho há 20 anos, eu não posso aceitar essa brincadeira. Sou mais velho há muito tempo. Já estou no mundo há muitos anos para aceitar essa dependência. Por quê? Quem te deu o privilégio de você ter alguém e eu ficar na tua beca? Está escrito aonde que você tem esse privilégio e que eu não tenho? Se você me dizer, vamos ter uma relação aberta, onde eu durmo com quem quero, tu dormes com quem tu queres e nós vamos estar juntos. Nunca vivi, mas se for assim, ok. Mas de eu só estou para ti. Tem de haver uma conversa antes. Sim, mas de eu estou só para ti, você está para 2, não vai dar. Normalmente, em conversa com amigos que tens que também sejam homossexuais e que não assumam por medo, o que é que tu dizes a essas pessoas? Nos mais novos, eu lhes digo sempre: abranda. Quando moras na casa dos teus pais,
E eles ainda não entendem sua homossexualidade, embora você também não entenda porque você é novo. Abranda. Não faça o que eles não gostam. Não querem ver vestida no feminino, embora a tua vontade é algo maior que você. Não faz mal abrandar. Não vistas. Não querem que você saia, viva com muita liberdade. É como adiar um sonho, como adiar um projeto de vida. Todos nós temos projetos de vida que às vezes temos que nos adaptar com a realidade para viver aquele projeto. Digo sempre, abranda, não faz mal. Amanhã vai ser independente. A independência é uma coisa que mais tarde ou mais cedo ela vai chegar. Hoje você tem 10, amanhã você tem 15, amanhã você tem 20. Às vezes não faz mal você abrandar. Cede. A minha mãe não gosta que eu uso calção curto, que eu uso o cabelo. Não usa, não faz mal. O que é que mudarias a nível social em relação à homossexualidade? O que eu mudaria é que as pessoas pudessem olhar os homossexuais com respeito, simplesmente. Nós nunca, é assim, eu não preciso que você me aceite, que a aceitação parte de mim. Eu preciso que você me respeite. Entendes? Me respeita apenas como um cidadão que está nos direitos reais. Eu sou defendido pelas leis da Angola. Eu sou um cidadão como você. Todo cidadão é igual perante a lei. Tudo o que eu quero de você é que você me olhe como um cidadão de respeito perante a lei, como você é, porque a tua liberdade termina onde a minha começa. É tudo o que eu quero. Não tens que ser meu amigo, não tens que rir comigo, não tens que aceitar. Quem tem que aceitar sou eu, não é você. Você só tem que me respeitar e manter a tua vida. Me tratar com devido respeito, como eu mereço, como você merece. O resto de aceitar, de gostar, isso não é festa, não é comida, você tem que gostar. É respeito. Simples. Ah não, não aceito os homossexuais, está tudo bem. E eu digo nas pessoas no debate. Eu já tive debates com pastores, meteram um pastor, um psicólogo, uma diaconisa, estamos lá debatendo. Eu digo sempre, meus caros, na vida o que tem que haver é o respeito. Eu respeitar a tua opinião, eu não discuto sobre... E eu digo sempre, eu não discuto... Eu antigamente aceitava os debates, eu já não vou. Hoje eu já digo, eu não discuto sobre a minha sexualidade. Eu não posso discutir sobre uma coisa que é minha. É tipo ser negro. Faz num debate com os brancos, discutir sobre a tua cor. Como? Como? Se você é negro, é a tua verdade. Há uns anos, o Nice Zulu cantou a música Sodoma e Gomorra, não sei se lembras. Lembro. Onde ele falou, o fulano também leva, também se tomou nome. Sim. Bruno Finais também leva, depois dos dias que eu convidei no programa, na Palanca Devendo Polêmica. E ele e o Bici me disseram, outras pessoas não convidaram. E eu disse, não, eu quero te trazer para você me explicar de onde saiu a ideia que nós gays é que somos o Sodoma e Gomorra, quando a maioria de vocês não se envolvem com gays. Tem muito bem que não se envolvem com gay. Tem milhares e milhares de homens que não dormem com gay. Então como é que você vai dizer que nós é que destruímos se você, Nice Zulu, BC, nunca dormiu com gay? E olha, foi um debate que outros gays me atacaram. Porque não devias dar a oportunidade deles não falar? Não devia dar, não. Eu não tenho problema de debate. Aquilo foi um programa tão bom. Mas acho que foi o mais sensato. Ainda está no YouTube. O Nice e o Bici me apertaram na mão. Tanto que eu falo com o Nice Zulu até hoje. O Yannick Afromeni tinha cantado uma música onde ele disse: qual é o pai que gostaria de ter um filho paneleiro? Ninguém. Yeah. Hoje o Yannick me encontrou na TPA e me apertou a mão e me disse: te respeito muito. Te sigo, vejo algumas coisas tuas. E eu já errei sobre os homossexuais. Eu hoje respeito. Estás a perceber o que é isso? Isso é porque a pessoa aprendeu que tem que respeitar. Não se trata de você gostar. E porque ela aprendeu que as coisas não é como você pensa. Que o mundo não é igual ao que está na tua cabeça. O mundo é muito maior do que nós pensamos. E quando cada um de nós aprender a sua missão no mundo, que é viver a sua vida sem simplesmente com o que o outro faz, apenas saber o que faz, apenas nós temos que viver na base do respeito das leis. Bruno, tens muitos amigos heterossexuais? Muitos. Certo?
Muitos. Como é que tu avalias os debates que tens tido com eles sobre sexualidade? Achas que de alguma forma o homossexual mostra-se mais ambicioso em relação ao sexo ou o heterossexual? Porque, e já há pouco tempo falamos sobre o facto do homossexual ser muito visto apenas para o lado sexual. Sim. Nos debates que tens com héteros, como é que tu avalias? Sentes que de certa forma tu tens mais vontade de estar numa relação por sexo ou os héteros? Eu acho que é os héteros. Nós gays, querendo ou não, nós temos um lado feminino muito grande. Se você um dia se sentar com 5 pessoas que já namorou com um gay, tu vai ver que ele vai te falar: cozinhava pra mim, cuidava da minha roupa, me dava dinheiro para ajudar minha mulher, para pagar o meu filho. Nós... O gay a fazer isso? O gay, tem muita gente. Ao hétero? Tem muito hétero que namora com gay. Quem lhe ajuda na vida toda é o gay. Quem ajuda a filha dele, quem paga a própria renda dele, quem lhe arranja emprego. Tem muito moço que é o gay. Nós gays somos muito afetivos. Isso é uma verdade. Somos afetivos mesmo. E tem alguns, eu não estou nesse meio, de que agem pior que mulher. São mais ciumentos. Para além de ciumentos, são mais cuidadosos. Mais. Cuidam de ti de uma forma maluca. De cozinhar para ti, inventar pratos para ti, pagar tuas contas, tuas dívidas. Cuidar da tua roupa, cuidar da tua mãe, ajudar tua mãe a te dar uma situação, no óbito apoiar, no casamento da tua irmã fazer tudo. Não brinca com o que muitos gays fazem, com muitas trans fazem. É uma coisa maluca, uma coisa absurda, que eu às vezes digo: mas pra que se ele não tem agradecimento a isso? Mas epá! Porque muitos de nós gays temos um vazio dentro de nós por causa da não aceitação. Todo mundo quer ser assumido. Quem não gosta de ser apresentado: essa é a minha namorada. Quem não gosta: esse é o meu marido, essa é a minha mulher. E muitos de nós não temos isso. Mesmo fazendo 30 por uma linha, cuidando da mãe da pessoa, cuidando do pai da pessoa, cuidando da própria pessoa, sustentando a pessoa, não temos isso. Esse é o meu namorado, essa é a minha namorada, essa é a minha trans, minha mulher, meu homem que eu assumi. Não temos. E mesmo assim, e muitos ainda cuidam da mulher do parceiro. Peruca para a mulher do parceiro, vestido para ir num casamento. O parceiro está a levar às vezes peruca, vestido, dinheiro. Cabicha que deu. Mas não achas que essa entrega toda, esse empenho no relacionamento, é muito por conta pelo medo da perda, por saber que existem muitos que não assumiriam? É a falta é mesmo isso. Muitos é porque não tem essa aceitação. Porque esse vazio que você sente, querendo ou não, você sente esse vazio. E você também quer ser vista como alguém que é parceiro do fulano, e o fulano fala de ti com orgulho. Todos nós temos essa necessidade do meu parceiro falar de boca cheia: é a minha baby, é o meu baby, é o meu parceiro. Todos sentimos isso. E quando não tens, o que é que você faz? Você se dedica a essa pessoa. Até ela amanhã casar com outra. Tem casos de vários gays que arranjaram emprego, que cuidaram. Ele foi casar com outra pessoa, mas não deixou a bicha. Permaneça aí. Permaneça aí. Aonde? No escuro. Por conta disso, muita bicha é vista propensamente como gay. Porque ele nunca vai te assumir. Não vai me assumir. Mas eu tô aqui. Eu tenho muitos gays que falam: não, no fulano tem mulher, mesmo não. Mas eu não assim. Eu digo sempre: prefiro ser... Vai me desculpar a expressão quem está a ouvir. Prefiro dormir com várias pessoas do que namorar com alguém que tem compromisso. Eu sou a pessoa que estou na PEC. Eu não devia contar aqui, mas vou te falar. A pessoa que estava comigo tinha arranjado uma rapariga. Eu liguei na rapariga a falar que eu estou com ele. Ele mandou escolher entre eu estar contigo e ela. A rapariga não aguentou a pressão. Ele disse: não, escolhe o Bruno. Eu disse: e quando tiveres que ir embora, vá-se embora porque quer ir. A rapariga me atacava, faltava respeito, ofendia. Eu ainda lhe disse: tu é que és mulher, tens frente e verso, és aceita na sociedade. Estava de escândalo por quê? Nunca discuti com ela, porque eu não discuto com outra pessoa, eu discuto com ele. Não tem nada a ver.
Eu disse, eu só te informei que eu estou com ele, mas posso terminar para ficar contigo. Mas discutir contigo nunca vai ver. Bloqueei o número. Não aceito. Eu digo sempre as pessoas, não aceito menos, não falo não aceito menos, não é da boca para fora. Eu não aceito menos. É um pouco contraditório às vezes quando eu ouço pessoas a dizerem que os homossexuais têm dificuldades em ter um emprego, muito por conta daquilo que é a sua orientação, né? Pela forma como se apresenta e tudo mais. Um exemplo desse temos aqui o Bruno. Mas eu também vejo muito hétero a dizer que perde muito numa oportunidade por acaso se tiver um gay a concorrer com ele. As oportunidades hoje parecem estar muito viradas também para os homossexuais. Prova disso, Bruno, é que nós temos muitos héteros desempregados a namorar com homossexuais, empregados e muito bem a nível social e econômico. Porque assim, os homossexuais não têm dificuldade de trabalhar em qualquer coisa. Tu consegues encontrar um homossexual na limpeza, a limpar, e está de boa. Nós não temos vergonha de trabalho. Toda a oportunidade, a maioria das bichas, toda a oportunidade agarram com força. Já os héteros têm mania, têm frescura. Eu, por exemplo... escolha, né? Sim, eu, por exemplo, eu sou bacharel. E eu era protocolo, eu carregava a mesa na cabeça. Carregava a mesa na cabeça. Te sirvo água, te sirvo chá. Se você me contratar agora, por exemplo, eu era apresentador na Palanca TV. Fomos de caminhados para a TPA, eu sou produtor. Eu produzo. Carrego água, vou buscar convidado, ando daqui para aí. Eu não tenho aquela coisa, não sou apresentador. Como assim? Você é produtor? Não, eu já estava lá, não. Nós não temos receio de trabalho. Eu trabalhei num salão de beleza, era responsável pelos recursos humanos. Mas eu tinha que limpar o salão, eu tinha que limpar o salão. Eu tinha que ir de moto no Kikolo, eu tinha que ir de moto no Kikolo. Eu tinha que... Uma coisa que tem... Nós gays não temos vergonha de trabalhar. Nós trabalhamos. Há gays que são cozinheiras da casa de alguém. É cozinheira, é o que lava, é o que faz as compras. Então, ao contrário de muito hétero que se sente privilegiado e acha que eu não posso fazer isso. E é uma outra coisa, nós nos esmeramos muito. Enquanto você se esfola 5, eu me esfolo 10. Porque o chefe, quando entrar, quando o teu chefe criticar, a ti vai te criticar como incompetente, mas a mim vai me criticar por eu ser homossexual. Okay. Se não fosse gay, se calhar teria segurado isso com mais garra. Okay. Você está a perceber? E a tia só não, esse gajo do coisa é incompetente, não cumpriu. A mim não, panina de merda, se fosse não sei o quê, podia. Está a perceber? Então, nós por conta disso, nos esforçamos 5 vezes mais do que você. Porque a nossa avaliação vem pela nossa sexualidade e pela incompetência. Quem é mais homofóbico? Homens ou mulheres? Homens. Homens. Não brinca com as mulheres. Tem mulheres homofóbicas, mas 1000 vezes as mulheres. Eu, por exemplo, eu tenho maioritariamente seguidoras mulheres. E não tens noção do conforto que eu recebo na mão de muitas mulheres. Não tens noção de como é que muitas mulheres... eu até digo, não me tratar como mulher. Eu digo, até brinco, eu sou 12 em 1. Mas tu não tens noção de como muitas pessoas que me seguem, que me acompanham no TikTok, no Facebook, no WhatsApp, no Insta, me confortam. E eu digo nas pessoas, muita da força que eu tenho é graças ao amor que muitas mulheres me dão. Não me olham como um inimigo, não me olham como adversário, não me olham como alguém que quer ocupar o lugar delas. Me olham como uma pessoa que elas gostam, que elas se identificam, que elas gostam. Inclusive, eu recebo pedido de conselho de muitas mulheres. É muita mulher que me pede conselho, que me diz, Bruno, inclusive eu recebo, Bruno, graças a ti, comecei a olhar mais em mim, comecei a me valorizar, eu digo, sofrimento vamos sofrer sempre. Mas não podemos ficar no sofrimento a vida toda, um dia temos que bater na mesa. Chega! Então, os homens são mais, os homens têm que manter aquela... Começa o mambo, não. Mambo não, sou homem, não, esse mambo não. Não. Ele tem que manter, tanto que às vezes brinco, às vezes tem aqui falando, come on, sou homem, esse mambo não, amigo de gay não. Mas querem ser teu amigo para conquistar uma mulher. Eu já aconteceu, moços, eu estive num evento a semana passada,
O senhor me chamou, tudo bem? Tudo. Quero que para a tua amiga, eu falei, não apresento ninguém. O senhor quer conhecer a minha amiga, vai lá. Vai lá ter. Se acha que eu sou aquela bichinha que faz ponte, bateu a porta errada. Ah, mas não foi por mal sim, mas bateu a porta errada. Eu não. Da mesma forma que eu paquerei quem está comigo, fui atrás, lutei. O senhor vai. Bruno, qual é o teu maior medo? Para ser sincero, não tenho. Não tens medo algum? Não. Não temos que... Eu não tenho, só para você não perguntar jamais, eu não tenho nem maior medo, nem maior sonho. Tudo que eu quis viver na minha vida, eu vivo. Primeiro, tudo que eu quis era trabalhar em comunicação social. Eu só sonhava duas coisas. Ou ser piloto de MIG, que não ia dar mesmo certo, não ia aguentar dar no MIG, e ser jornalista ou radialista. E felizmente sou isso. Então não tenho nem maior sonho, nem maior medo. O sonho era esse, realizo há mais de 20 e tal anos. E o medo, se calhar era perder a minha mãe, que já perdi há 19 anos. Daqui para frente eu digo nas pessoas, eu estou borrado. Eu estou numa fase que eu não tenho nada a perder. Eu digo nas pessoas, não brinca com o meu lado mau. Aproveita o meu lado bom. Eu não sou pessoa de medir minhas coisas para te afetar também. Evito muito viver esse lado. Gosto desse meu lado. De estar bem, de rir. Mas se você fazer uma merda comigo, vais ter que fazer até o fim, porque eu também, quando for, vou me empenhar. Tens algum programa que tenhas feito, que te tenha marcado e que se tivesses que repetir, voltarias a fazê-lo? Trabalhar na palanca deve fazer o polêmica. Eu gostei muito daquilo. E para teres uma noção, vários senhores, até inclusive generais policiais, me pararam. Eu não gostava de gays. Eu achava que era não sei o quê. Mas quando te vi, você é um gajo inteligente. Sim, senhora, você vai gostar de ti. Senhoras assim, o meu marido, uma menina até me mandou uma mensagem, o meu pai. Meu pai disse, por causa daquele menino. Não, daquele Mas se tivesse... Então gostaria, se eu tivesse a oportunidade de voltar a fazer um programa igual ao Polêmica, seja em cadeia televisiva, seja em podcast, porque assim, eu não atacava a pessoa, eu atacava a atitude, eu fazia um trabalho de intervenção social, eu não fazia um programa, não, tipo, né? Ah, não, a Jéssica Pitbull casou e fez betisca. Não atacava isso foi a Jéssica. Falava da postura que teve lá. Faltou seriedade, faltou menos emoção, faltou não sei o que. Quem estava lá devia aconselhar melhor. É essa parte que eu pegava, eu não pegava. Pegava na parte que é importante, na parte que... E tem graça que eu nunca fui atacado por ninguém. Falei de todo mundo em Angola. Era isso que eu te queria perguntar. Se alguma vez já tiveste algum problema com... Nunca tive nenhum, apenas tive o Zoca Zoca, encontrou-me no Clube S e me disse, eu queria te bater. Estava ele olhando, porra, eu queria te bater. Eu estava numa vez, estava noutra, fui sentar na dele. Sim, Zoca, queria te bater, por quê? Ah, você falou que eu... estava com outra mulher, a dama do fulano, a minha filha estava a assistir o programa. Eu perguntei, Zoca, primeira coisa, o Zoca assistiu o programa ou lhe contaram? Ah, não, me contaram, eu não assisti. Eu estava lá, estavas, Cristina? Me contaram, eu não assisti. Eu disse, ok, te contaram. O Zoca sabe quem conta. Aumenta um ponto. Zoca, somos amigos? Não. Conheço tua casa? Não. Eu disse, Zoca, tá vendo o programa? Eu só falei da atitude que você deve de namorar com a fulana que foi namorada de alguém que conviveu contigo e isso. A casa onde você mora, a casa onde a tua ex mora, onde você vive, quanto você ganha, isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu foquei num assunto que todos nós tínhamos acesso. Eu tinha e toda Angola tinha. E nada mais. Olha, e desde ali, a conversa depois fluiu. Foi o único. Bruno, eu estou muito feliz por te ter aqui no programa. Espero que venhas cá mais vezes. Espero mesmo que venhas cá mais vezes, porque há muito para falar contigo, com certeza. Mas nós temos um tempo, respeitamos o nosso tempo. E sabes como é que trabalhar com o tempo é importante para nós. Então,
Eu vou pedir que deixes aqui as tuas últimas dicas, Bruno. Normalmente eu peço que as pessoas digam em pouco tempo aquilo que não questionei, que gostaria que as pessoas soubessem de ti. Eu não tenho assim muita coisa para dizer. Eu não tenho assim muita coisa para dizer de mim. Eu acredito. O que eu peço às pessoas é respeito. Porque, querendo ou não, eu vivo muitas situações que eu não gosto e vocês também vivem. No entanto, se nós nos respeitarmos, e há um outro ponto que é muito importante: viva a tua verdade. Porque quando você vive a tua verdade, ninguém te ataca, ninguém te falta respeito, ninguém te humilha, porque você já vive a tua verdade. E é uma outra coisa: Angola está em paz há muitos anos. A minha liberdade não dou a ninguém. É tudo o que eu falo. Bruno, já fizeste o pagamento do imposto predial? Tens estado a ser um bom... Não moro no prédio, eu vivo de renda, não é? Eu moro a renda, o seu dono da casa que paga, não? Já pagou? Mas a minha casa que eu recebi no Zango 8 mil eu pago. Me irrita muito a conta, mas pago. Já pagaste? Olha que os pagamentos vão até o dia 31 de março. Não, eu pago. Recebi o costo da AGT, que me mandaram lá, aquele emolumento do... Como é imposto predial, paguei, me doe, mas pago. Bom, foi a nossa conversa com o Bruno. Vocês puderam ver o nível de intelectualidade do Bruno. E eu no início disse-vos que o Bruno é dos poucos que está na internet que normalmente quando dá alguma dica, eu digo sempre ele está certo. É dos poucos, pouquíssimos. Então, foi o nosso convidado. Espero que vocês assistam à próxima edição, que nós teremos mais um convidado especial. Vocês sabem que esse programa é feito de pessoas especiais. Bruno, espero ter-te cá mais vezes, disse-te. Espero que também sejas o exemplo de pessoa que muitos homossexuais, na verdade, são e têm estado a esconder dessa altura. Porque eu acho que nós devemos ter a capacidade de assumir aquilo que somos, e o que o Bruno faz é uma aula para todos aqueles que nessa altura encontram-se ainda fora da caixa, que precisam sair da caixa e mostrar-se ao mundo. Yeah? Viva! Estamos juntos. Obrigado à minha equipa de produção, obrigado ao Arafat, obrigado ao 2K, obrigado ao Peter King. Na próxima edição nós teremos aqui alguém que vocês vão gostar muito. Fora da caixa, subscrevam o nosso canal, não se esqueçam. E deixem-me também desde já agradecer à AGT por ser o nosso parceiro nessa segunda temporada. E que venham mais parceiros. Venham, publicitem aqui, nós estamos abertos, já? Estamos juntos.